Retorno Metrópole em Foco, recebendo aqui Chiareto Costa. Ele é cofundador aí da Fisiogene. Fisiogene, é isso mesmo? Fisiogene. É preparador físico, ex-coordenador de preparação física do Basquete Palmeiras, consultor de atividade física e esporte aí do projeto de genética de atletas do futuro. Nós vamos ter um vasto currículo e isso daqui a gente vai falando aí no transcorrer do bate-papo. Também o Jairo Giovenazzi, bom, esse aí dispensa, né? Dispensa a apresentação, Jairo Giovenazzi, velho conhecido aqui nosso também, jornalista, radialista, foi aí também, teve aí na assessoria de imprensa do Eu Palmeiras. pensei que você ia falar corintiano, eu ia falar, não, calma, calma. Ainda não, né? Ainda não, ainda não, ainda ainda não. Ainda não. Mas ele falou que do jeito que a coisa anda ali pro lado do Palmeiras, ele falou que ele vira casaca assim. Ah, bom dia, bom dia, Jairo. Bom dia, Pedro. Prazer enorme estar aqui, principalmente dividindo a mesa hoje com o Chiareto Costa, Chiareto. grande profissional, e com você também um grande comunicador. Então, eu vou deixar a bola aqui para você, que já está mais com intimidade, abrindo aqui o espaço para o Chiareto. Com certeza. Aqui hoje vai ser uma oportunidade, e o ouvinte Trianon que já nos conhece de longa data, né, Pedro, de falar sobre um tema muito interessante que é genética no esporte. É um tema que hoje ele é realidade, a genética é realidade no esporte, está trazendo uma transformação no aspecto do treinamento esportivo. E eu tenho certeza que o Chiareto, ele vem aqui hoje para dar uma aula. Não é só uma entrevista, é uma aula e para mostrar a importância da genética para qualquer pessoa, não só para o atleta de alto rendimento, não só para o atleta de fim de semana. Eu e você corre, Pedro? Okay. Você corre de vez em quando? No final de semana? Não? Eu não corro. Eu só corro de cachorro. Não, eu ainda faço. Até porque na minha casa junta aquele monte de gente e é melhor você sair correndo, senão a louça sobra para você. Entendeu? Então eu corro sim. Mas e para qualquer pessoa, acima de tudo, Chiareto Costa, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Trianon. Faço às vezes do Pedro Nassi, que é uma sumidade aqui na Rádio Trianon, no Rádio AM paulistano. É um nome de experiência, de excelência, que está abrindo um espaço, mas num dia muito importante, trazendo um tema tão importante também, sim. né? Aí nós falamos muito em teste genético, né, Gareta? O que é esse teste genético? Antes de nada aí para o nosso público aí, para os nossos ouvintes aí, entender o que é esse teste genético e para que serve ele? Vamos lá. Olha, primeiro obrigado pela oportunidade, Pedro, o Jairo, acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com o Jairo também no estúdio, a gente conversando, batendo papo. Eu sou do meio esportivo desde os 8 anos de idade, eu sou de Recife, e eu comecei a jogar basquete aos 8 anos de idade. Depois joguei, me tornei técnico, mas eu sempre tive uma curiosidade muito grande em como melhorar a performance ou compreender a performance do que consegue e do que não consegue. Se você pensar no Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno teve o treinamento muito parecido com todas as crianças da geração dele, por exemplo. Por que ele virou fenômeno e o outro não? Por que o mesmo treino que era dado para todo mundo fazia o Ronaldo Fenômeno correr próximo do recorde mundial de 100 metros rasos? Ele corria numa velocidade gigantesca e... Por quê? Porque ele treinou mais, porque ele treinou bem, porque ele era mais aplicado. Então, tem muitas coisas no meio esportivo que a gente não tem ainda respostas. E essa sempre foi uma curiosidade minha, de montar, de ir atrás das melhores tecnologias de psicologia, ou das melhores tecnologias da fisiologia, ou dos melhores protocolos de treinamento, para mim treinar e para treinar também depois quando eu me tornei um integrante de comissão técnica, vamos falar assim. Então eu comecei como auxiliar técnico, depois como técnico, e depois eu me tornei preparador físico por conta dessa pesquisa de genética. Então o teste genético, ele existe para várias coisas. O genoma humano foi completamente, digamos assim, decifrado no ano 2000. Ali, então custou US$ 1 bilhão, né? Foi um investimento gigantesco para se fazer isso.
Agora, o que precisava, e depois começou-se a se utilizar para ver como é que as doenças se comportam e tentar melhorar a saúde das pessoas. Sim. Então, se usa muito no câncer, se usa em várias doenças, né, para ver como se prevenir ou como melhorar da doença. E os estudiosos de genética chamam isso de perda de função. Então, o geneticista que trabalha conosco, ele trabalhava com perda de função, ele trabalha com doenças raras, né, na Universidade Federal, que é o professor João Bosco Pesqueiro. E o teste genético, e ele se fez uma pergunta, peraí, eu trabalho com perda de função há muitos anos, ele tem formação na Alemanha, inclusive ele chegou da Alemanha agora, passou 3 meses na Alemanha, porque ele recebeu um prêmio da Fundação Humboldt, que é a principal fundação de fomento à pesquisa da Alemanha. Premiou ele pelo conjunto da obra. E ele passou 3 meses agora na Alemanha, trabalhando num projeto lá da fundação. Então, ele se perguntava o seguinte, eu trabalho com perda de função, existe ganho de função? Será que alguém tem mais vantagem do que outro para praticar um esporte ou outro? Será que se a gente ajudar as crianças a encontrar a melhor forma de exercitar o corpo, será que na vida adulta elas vão praticar exercício físico com mais facilidade? Será que a adesão ao exercício físico vai ser maior? Então ele queria estudar isso para ver o impacto disso na sociedade. E aí você está falando em colocar na criança para ver se a criança... Isso. É tipo um teste vocacional? Não, seria o seguinte, é um teste de adequação. Adequação. Porque, por exemplo... Sim, um vocacional é outra coisa, mas assim, um teste de adequação... É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, a ideia é essa. Não de direcionar a criança para isso ou para aquele esporte. Sim. Mas o que a gente viu na nossa experiência de 10 anos, usando isso em vários esportes de alto rendimento e na categoria de base, é que quando você descobre algumas características genéticas da criança ou do atleta e você adequa o treinamento àquelas características, a pessoa rende mais, melhor, com mais qualidade para a própria vida pessoal. Então o teste genético é isso, é ver características, isso aí foi selecionado por um geneticista renomado, experiente, que sabe o que está fazendo, e a gente adequou isso ao treinamento e a gente teve respostas que a gente não imaginava que a gente fosse ter. O Chiaretto, até pegando como gancho essa questão importante para falar do que foi feito no Palmeiras, porque eu acompanhei de perto, foram 2 temporadas? Foram 3 temporadas no Palmeiras. Eu acompanhei uma em loco, né, como assessor de imprensa, e ali eu na verdade achei que tivesse até descoberto a pólvora, porque eu me encantei pelo tema e pela pesquisa, pelo trabalho realizado pelo Chiaretto no dia a dia e a aplicação junto ao elenco, né, os atletas no dia a dia de treinamento. Conta um pouquinho, hoje o Palmeiras não tem mais o basquete adulto, mas tem uma base muito forte. E aí vocês também atuaram na base, porque ali tinha Iago, que hoje é um jogador de seleção brasileira muito consagrado, né? Conta um pouquinho desse trabalho, Chiaretto, no Palmeiras, na base, no basquete profissional, e de que forma ele revolucionou já naquele período, 2013, 2014, porque o Palmeiras vinha de uma série de lesões. Pedro, lesão, e daqui a pouco até a gente pode abordar o aspecto, né, da lesão para o atleta, como é sacrificante, né? Mas de que forma isso foi impactante positivamente para o Palmeiras e para o trabalho que estava sendo feito ali naquele momento? Na verdade, a primeira temporada foi a temporada 2012-2013. E a gente encontrou quando me contrataram, em janeiro de 2013, então 10 anos e meio atrás, eu encontrei um time com uma série de lesões. Né? A gente já tinha feito, por conta do estudo, o time do Palmeiras já tinha doado o DNA. Né? Só alguns jogadores que tinham chegado depois não tinham doado ainda. E a gente, para pesquisa do projeto Atletas do Futuro. E quando a gente chegou quando eu cheguei ali no início de janeiro, que já tinha começado o NBB, começou em novembro, o Campeonato Nacional de Basquete, e me contrataram para coordenar a preparação física do basquete todo. E tinha muita lesão. E a gente, nas discussões no laboratório do professor João Bosco, na Unifesp, eu perguntei para ele, professor, quando é que o senhor imagina que a gente pode utilizar isso? Ele falou, olha, eu não sei, a gente está construindo um banco de dados para começar a fazer comparações. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei,
porque se essas informações genéticas aqui forem fidedignas, eu uso hoje, no treino que eu vou dar agora à tarde. Aí ele falou, mas você acha que dá? Eu falei, eu acho que sim. E aí a gente começou a adequar esse teste genético, Pedro, ele dá um score de força e de resistência, que eles são complementares. Quando você aumenta a sua força, ele diminui sua resistência e o contrário. Se você é mais resistente, você é menos forte. Se você é mais forte, você é mais resistente. Você pode estar no meio disso, você pode estar no extremo ou no outro extremo. E o que esse banco de dados mostrou? Que a maior parte dos atletas, eles são voltados para a força. Enquanto a população brasileira, ela é de resistência mediana, de força mediana para baixo. É mais resistente. É mais resistente. Entendi. E o atleta, opa, é que eu falo baixo mesmo. E o atleta, obrigado, ele é mais forte como característica física. E isso me ajudou a adequar o treinamento. Então a gente tem treinos de força e treinos de resistência, ou treinos predominantemente de força, ou treinos predominantemente de resistência. E aí você tem vários protocolos de como fazer esse treinamento. E foi ali que eu comecei a adequar. Então, tem um dos técnicos que usou muito isso, é o Enil Vec. O nosso querido Enil Vec hoje é auxiliar técnico do São Paulo. E ele, do time de basquete do São Paulo, é um técnico consagrado, já foi técnico da seleção brasileira masculina e feminina. E ele me falava o seguinte, eu falava, olha, Enio, esse jogador aqui, quando o treino começa a ser predominantemente de força, ele começa a ter problema e a ter risco de lesão. E esse aqui de resistência, então você fica assim, você fica na beira do campo. Então era um preparador físico que fazia substituições na hora do treino. Entendi. E isso a gente o jogador descansava e depois ele voltava. Ele descansava e voltava. E a gente foi aprendendo e montando os protocolos. Então o primeiro efeito colateral do teste genético que a gente usou foi zerar a lesão. Bom, o Jairo, nós estamos recebendo agora aqui, cara. Doutor Leandro Chimba, hoje está um trânsito Ele é danado, médico do Pedro. esporte pela Exato, Unifesp, ortopedista, traumatologista, especialista em joelho pela Santa Casa aqui de São Paulo, mas também é palmeirense. Olha, não é. Mas não é, mas é porque quando o médico é o médico do esporte, né, Pedro, ele não tem time, né, doutor Não, Leandro? eu só ia perguntar porque Brasileiro. É brasileiro. eu só ia perguntar porque como ele é ortopedista, traumatologista, né, eu ia falar só sobre um tiquinho só. Né? Só um tiquinho, É, o tiquinho, só- coitado, o tiquinho se machucou, né? Então, né, para alegria Coitado, pra alegria do segundo, do terceiro, do Terceiro, quarto do quarto, colocado. que é só assim para os outros times terem chance, talvez tenha o tiquinho no Botafogo, né? Mas vai perder alguns jogos, inclusive, né? Importantes. O Botafogo também. É um grande jogador. Dr. Leandro Chimba, Pedro, também é referência na medicina esportiva, por isso que eu fiz questão de tê-lo conosco aqui. Dr. Leandro, para o Pedro, para o ouvinte da Trianon, falar um pouquinho da importância desse trabalho de genética e como a gente estava comentando, que Areto contou um pouco sobre o trabalho desenvolvido lá atrás no Palmeiras, mas que foi um trabalho que também revolucionou, trouxe uma inovação, né, para um time já adulto, mas falar um pouquinho desse aspecto da genética no esporte de um modo geral e qual a importância desse trabalho que a Fisiodini está realizando agora, mas que vocês há muitos anos têm pesquisado e agora trazendo de forma revolucionária e positiva, né, para o esporte brasileiro, para a saúde também. Perfeito, Jairo. Bom, primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, primeiramente, muito feliz em poder falar de um assunto tão importante, significativo e inovador, né. Eu acho que é algo que a genética ela vem aí como uma nova ferramenta, uma ferramenta a mais para análise do atleta, do indivíduo em geral, né. Eu penso assim, no alto rendimento a gente tem vários tipos de análise que a gente faz com o indivíduo, né? Desde alimentação, peso, índice de massa corporal, dobras cutâneas, até plataforma de salto, alguns testes um
pouquinho que usavam-se mais antigamente, do yo-yo teste, algumas coisas assim, e hoje a genética é uma ferramenta a mais. O que é muito interessante na genética que eu costumo falar, né? Para o atleta, a gente precisa conhecer ele para ajustar da melhor forma possível o treino para ele. E hoje a ferramenta que o pessoal da preparação física acaba usando é um índice que mede o esforço que o atleta executou para fazer aquela tarefa. Só que assim, com isso a gente ajusta a carga de treino. Só que como que eu vou pensar qual que é o melhor tipo de treino para aquele atleta, né? Óbvio que para o atleta entender como ele vai render mais, o que vai dar um pouquinho menos de dor para ele, como ele vai se recuperar mais, ele vai passar por diversas séries de treino. Então isso pode demorar anos às vezes para ele se conhecer. A genética pode ser uma forma da gente encurtar esse caminho. Então o que a gente fez lá na Unifesp, né, que a gente está trazendo aqui agora através da Physiogene, foi entender através de 2 scores, né, de força e de potência, os dois extremos, a gente consegue classificar já esse atleta de imediato. E baseado nessa classificação eu consigo tentar direcionar ele um pouquinho melhor já para aquilo onde geneticamente ele já é preparado, né? E com isso eu vou ter menos dor, menos lesão, eu vou conseguir fazer com que ele renda mais no treino, consequentemente também mais em campo, em quadra, enfim, dependendo da modalidade que ele acabar escolhendo. E também o que eu acho interessante, que foi o que o Chiaretto acabou usando lá no Palmeiras, depois com o Guilherme Giovannoni no basquete, que foi da nossa seleção aí, foi desenvolver uma tática de jogo para o atleta, de como ele ia atuar em campo, em quadra, de acordo com a genética dele, favorecendo ele em relação aos outros atletas, para gerar um benefício maior para o time. Isso é muito legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Chiaretto. Olha, Chiaretto, nós estamos falando em genética, e falou em Palmeiras, falou em basquete. Quando você fala e dá o nome, né, de um clube, não precisava ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, Santos, São Paulo, tudo nos leva para o lado do futebol, sempre, né? Aí falou em basquete e tudo. Mas a genética ela pode ser aplicada em qualquer tipo de esporte. Nós estamos falando aí em esportes olímpicos hoje, que de repente, como esporte olímpico, entrou o skate, entrou o surf, coisas novas. Para as próximas Olimpíadas 2024, aí estão falando até em rap, sei lá, Break dance. Break dance. Então, de repente, eu queria saber aonde entrar isso também, né? Porque é uma coisa... dá para começar a desenvolver isso. E quantos clubes hoje estão aplicando esses testes genéticos, estão investindo nisso? Eu estava falando para o Jairo agora, eu tive uma experiência esse final de semana com skate. Com skate? Tombou? 3 vezes. Bom, mas nós temos um ortopedista aqui. 3 vezes. Eu já fico com o telefone fora, pronto para ligar para o doutor Leandro. Eu conheci um atleta que se chama Magrão. Ele tem 48 anos e ele compete. Ó, o Isaac lá é corredor de skate de altíssima velocidade. Pronto. É um doido. Pronto. É um doido. Não sei se você conhece o Magrão, Isaac. O Magrão, ele é um atleta... O Magrão é um atleta que ele compete nas competições profissionais, daquela rampa curta. Sei. E ele... Sabe quem é? E ele estava dando aula de skate lá no Sesc, para minha filha e para mim. Ele caiu, ele se machucou, ele falou isso. E ele tá voltando agora. E aí eu falei para ele que a gente tem o teste genético e que a gente pode ajudar ele a organizar o treinamento dele. Então a gente conversou, ele me deu umas dicas, eu caí menos, a minha filha não caiu, com 5 anos, a minha filha já desce na rampa. Por isso que a fadinha é campeã. Exato. Ela foi só 2 dias. Então eu fiquei impressionado porque esses esportes a gente tem mesmo que fazer com as crianças. Porque nós que estamos velhos já não dá mais. É que nem computador. Isaac Você vai querer desvendar o mistério, chama teu filho que ele vai aí, ele te mostra como mexer. Então o que acontece? Essas informações genéticas, Pedro, elas dão informação sobre como você é. Como você nasceu, e essa informação a gente leva até o final da vida.
Então, na sua genética tem uma determinada estrutura na fibra muscular, por exemplo, tem um gene que ele produz uma proteína na fibra muscular que expressa essa proteína, e essa proteína dá capacidade do músculo para se recuperar, para fazer atividades de potência. Opa, então isso é uma informação importante. Por exemplo, eu não expresso essa proteína no meu corpo. Então, quem faz atividades, esse é o gene mais estudado do mundo hoje, para esse tipo de atividade. Só que tem outras o teste, ele precisa ter informações que sejam muito relevantes. E essa é uma vantagem do nosso teste, que o professor João Bosco selecionou genes que dão informação sobre troca gasosa, sobre capilaridade da fibra muscular, a quantidade de vasos que tem. Então, isso gera um score, não é uma informação apenas, é um conjunto de informações. E isso precisa estar bem baseado nas evidências científicas. E por isso que o nosso grupo, quando escolheu esse teste, quando o geneticista, e aí um colocou em prática, o outro viu a parte médica, isso aí foi dando uma experiência muito significativa. Então a gente testou isso em vários esportes. Por isso que a gente não está falando de esporte, a gente está falando do ser humano como ele é. Então qualquer pessoa pode ter o seu treinamento, independente do esporte que faz, orientado pelas próprias informações genéticas. Não é uma informação genérica, ela é uma informação específica da pessoa que conduz. Logicamente, a gente tem pessoas com características genéticas similares e o nosso banco de dados mostra isso, que os pivôs do basquete têm uma característica parecida. Os laterais do futebol têm uma característica parecida, entendeu? Então, você tem essas informações e isso dá mais capacidade do preparador físico, do técnico, do médico, do fisioterapeuta, de sabendo essas características genéticas, fica mais confortável para prescrever aquilo que ele precisa para o rendimento. Poxa. Então, skate, qualquer coisa. Sensacional. Não, e eu estou falando aí sobre modalidades novas, né? Que até então, para nós era assim, tipo, vai andar de bicicleta, vai andar de patinete, carrinho de rolimã. Ah, Exato. E de repente, tá aí. Aí você falou, ó, minha filha não tomou tombo nenhum. E nós vimos aí, talvez assim, sem aquela preocupação, porque a gente tem muito medo, né, quando vai fazer um negócio. E foi o caso até da fadinha, né? Sim. Que sem preocupação nenhuma, ela estava lá a fim de brincar. Sim, ela queria exato. Dançar, brincar, isso, aquilo, e mostrou para o mundo todo que era capaz. Exato. E de repente ela surpreendeu. E até na hora da medalha, para ela era coisa não brincadeira, não tem nem dimensão. Aquilo era uma diversão, ela estava curtindo, tá ali, brincando, se divertindo. Agora, doutor Leandro Chimba, bom, dentro disso aqui que o Chiaretto diz, dentro da sua especialidade, que é a medicina, né? Bom, detecta alguma coisa assim, e quando esse atleta ele está fazendo todo esse trabalho, né, genético, e vocês estão desenvolvendo, fazendo todo um treinamento em cima disso, e ele acaba se contundindo. E aí, como é que faz? Ou tem algum tipo de uma contusão qualquer, mas em cima disso, e aí? Chega ali, o que faz, por exemplo, qual é a importância da genética naquele momento do tratamento dele? Olha, em relação ao tratamento, a gente ainda não tem estudos se isso vai mudar, né? Então, como que a gente acaba fazendo? O tratamento ele segue o que a gente acaba usando mesmo na medicina esportiva, com atleta de alto rendimento. Mas, pelos genes, pela informação genética, é um próximo objetivo do nosso grupo realmente estudar essa questão de lesões, né? Então, tem alguns genes que falam, por exemplo, que trazem informação genética da estrutura daquela musculatura, daquela fibra muscular, né? Que é um dos genes mais estudados hoje no mundo, que eles falam que é o gene da força, da potência, que é o gene ACTN3, alfa-actinina 3, né? Eu me pergunto, e assim, conforme vou tratando, aqueles atletas que a gente tem informação, é algo que a gente pode pensar em modificar, de repente acelerar um pouquinho o processo, porque ele tem uma proteína estrutural que confere mais resistência para aquela fibra, resistência no sentido de resistir a mais força, mais pressão, mais tração. Então, de repente,
pode ser, né, isso é uma suposição hoje ainda, mas é algo que a gente vai, espero que confirmar nos próximos anos aí com os estudos, que esse atleta ele consiga se recuperar um pouquinho mais rápido do que aquele que não tenha esse tipo de proteína. Entre outras coisas, o que a Areto falou, né, tem alguns genes que mostram a circulação sanguínea, então a gente imagina, pensando teoricamente a fisiologia do corpo humano, pessoas que têm uma maior capilaridade, uma maior circulação sanguínea, vai levar mais nutrientes para aquele músculo, para aquele tendão, para aquela estrutura que foi lesionada, e por que não, isso de repente não gera uma recuperação mais rápida, um pouquinho melhor. Só que para isso são estudos ainda que no mundo tem alguns trabalhos saindo, falando de alguns scores aí de lesão, que a gente também está estudando essa área, falando sobre maior chance ou menor chance de lesão de partes moles, né, músculo-tendinosas, né, que genes proporcionam um pouquinho mais de proteção ou não para essa lesão. Então, algo que é novo, né, no mundo, a gente está estudando também, e algo que a gente espera que consiga contribuir aí com a humanidade e com o nosso Brasilzão, né? Ô, Pedro, uma coisa muito Interessante, importante, viu? e a gente fala muito dos esportes olímpicos, né? E a gente está em mais um ciclo olímpico, né? Já chegando aí com Paris 2024, mas, e aí é bem legal que Areto e o Dr. Leandro falarem o seguinte, e para o público no geral, e até quem não pratica esportes, mas que quer e precisa, né? Eu sou um exemplo disso, preciso praticar esportes. Qual a importância da realização de um teste genético? A gente pode falar que essas características elas estão em todas as pessoas, independente se elas praticam ou não exercício físico. A gente tem um dado que é da Associação das Academias, eu não sei qual é o nome, das academias esportivas, né, as academias de musculação, que 5% da população brasileira está inscrita nas academias. Apenas. Quanto? 5%. Na Europa é 8%, nos Estados Unidos 8%. Eu estou nos 95%. Exato. Então, nós somos 95% de pessoas que não estão nas academias. Então, na verdade, a regra é você não estar nas academias. E a exceção é estar. Então, a gente tem a impressão de que tem muita gente na academia, mas não tem. E o que isso significa? Que esses 95%, lógico que você tem crianças aí que já fazem exercício físico na escola e tal, mas a partir ali dos adolescentes, a gente tem um adoecimento muito grande de estruturas. O doutor Leandro pode falar melhor, porque recebe no consultório pessoas que têm adoecimento de estruturas articulares, que têm sofrido com o excesso de peso, ainda mais agora da pandemia. O Brasil foi o país que mais teve engordamento, engordou a média 6,5 kg. O brasileiro engordou com a pandemia. E a pessoa vai fazer exercício físico. Quando ela chega na academia, às vezes ela sofre muito com o treinamento que é prescrito. E o professor não está errando. Ele está prescrevendo aquilo que ele estudou na universidade. Sim. E ele está fazendo a prescrição correta. Algumas pessoas se dão muito bem, outras não. E aí, quem não se dá bem fica muito dolorido, ou se machuca, tem dor tardia. E às vezes a pessoa faz corretamente. E ela tem esses efeitos já. E a pessoa fica sem entender. E o professor fica sem entender. Mas por que eu prescrevi o treino para o Leandro, foi tudo bem, para o Pedro não foi? Exato. Se é o mesmo treino, eles têm o mesmo histórico, e eu não estou conseguindo entender o motivo. E às vezes a resposta está na genética da pessoa. Tem gente que tem uma estrutura genética que te dá a capacidade de fazer atividades de força, e no meu caso, por exemplo, eu não tenho. Então eu fui atleta, mas eu sempre sofri com essas questões de força e de resistência. Essa é a minha história. Só que eu vim descobrir isso aos 30 e poucos anos depois, que eu já trabalhava desde os 17 em comissões técnicas, entendeu? Então, para a pessoa comum, conhecer características genéticas dela e ir para a academia é fundamental. Porque a pessoa se encontra. Por exemplo, hoje eu não faço mais aquele exercício, aquele treino. A gente tem 3 tipos de forma, Jairo, de trabalhar a força, que hoje é descrito na literatura, que é a força máxima, quando você aumenta o fuso da fibra e todo mundo fica fortão. A potência, que
que é essa força, mas em velocidade, então você tem um limite de força máxima menor, só que força com velocidade. E a resistência da força, que é quando você tem força durante muito tempo. Então, se você pensar, ô Pedro, você não tem um maratonista do tamanho de um corredor de 100 metros. De um lutador de sumô. Do lutador de sumô. Você não tem. Tem que ser. Mas você vai dizer que ele não tem força? Ele tem força. Sim. Só que ele tem força durante muito tempo. Então, o tipo de força que ele tem é de força de resistência. Essa é a denominação que se chama para esse tipo de força. E é importante para a pessoa comum saber isso. Então, esse é o tipo de força que eu hoje treino. Porque o meu perfil é parecido com o perfil da população desculpa, brasileira, que é um perfil voltado para a resistência. Por isso que a pessoa comum ganha uma vantagem muito grande. Por isso que o professor que recebe essa informação genética, ele vai ter mais capacidade de ser preciso na prescrição do treinamento da pessoa. Então, a genética ela vem para revolucionar. Eu sei que as pessoas ainda têm muito medo de usar essas informações. É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Nós somos hoje considerados o primeiro grupo que saiu da pesquisa e colocou isso na prática no mundo. No mundo. E obteve resultado. A gente foi procurado por empresas internacionais para conhecer a nossa experiência. Porque já se vende testes genéticos em várias empresas. Sim. Só que ninguém tem um atleta que diz assim, eu usei esse teste. E isso mudou a minha forma de competir. Isso melhorou, isso alongou minha carreira. A gente preparou um jogador de basquete da seleção brasileira, o Guilherme Giovannone, para a última Olimpíada usando isso. A gente mudou a forma dele jogar. Acrescentou, na verdade, alguma coisa. Ele já era um jogador consagrado, tinha uma carreira na Europa, estava no Brasil, multicampeão. E a gente melhorou aquilo que ele já tinha. E ele já falou isso várias vezes. Ele falou, só tem uma coisa que eu não gostei. Eu só queria ter conhecido isso aos 16 anos. Porque teria sido muito melhor para mim. Entendeu? Então, em qualquer momento a gente pode utilizar isso. As resistências vão acontecer no início, mas as pessoas já estão, opa, essa informação pode ser importante para mim. Então, por isso que a pessoa comum também pode fazer um bom uso, e os profissionais também. Porque muita gente pode pensar que isso aí é fabricar um atleta, né? Nós vamos fabricar um atleta, Exato. isso, aquilo, não é? Existem essas dúvidas, né? Existem essas dúvidas. As pessoas, peraí, então quer dizer que você vai tirar uma criança do futebol e colocar na natação? Você vai tirar, você vai impedir uma criança de fazer isso ou aquilo? Você vai... Não, nós não vamos fazer nada. As coisas, elas continuam do jeito que elas são, só que com mais precisão. Eu vou conhecer algumas informações da pessoa, eu conheço algumas informações da pessoa que eu prescrevo o treino, que eu não teria como saber. A gente no basquete, por exemplo, a gente dá treino para pivô. E todo mundo faz a mesma coisa. A gente dá treino para armador. E todo mundo faz a mesma coisa. Agora não. Agora a gente dá treino para os perfis genéticos. Então todo mundo faz o mesmo exercício em quantidades diferentes. Porque a genética é diferente. Por isso que assim, você tem às vezes 5 pivôs, ou então futebol, 5 laterais, ou 10 zagueiros, 6 zagueiros, todo mundo treina igual. Aquele tipo que precisa ter força, precisa saltar para cabecear, porque precisa correr atrás do velocista, que é o atacante. Todo mundo faz o mesmo treino. Aí um machuca e os outros 4 não machucam. Você não machuca. Por quê? Aí esse machuca. E você não sabe por quê. E a gente descobriu isso. Porque você eliminar 3 temporadas lesão excludente de atleta de alto rendimento não é brincadeira. Jogando o NBB. Não é brincadeira. E o São José dos Campos, o time de São José dos Campos de basquete, eles fizeram isso em 2 temporadas. Eles foram o 3º colocado na Liga Nacional. Jogaram Sul-Americano, jogadores voltaram para a seleção brasileira. A gente tem uma experiência riquíssima com isso. Então, só que a gente precisa acreditar nas coisas que o Brasil produz. Eu tenho 2 perguntas para fazer. Fundamental. Verdade. Primeiro, os clubes, eles relutam um pouco sobre isso, porque eles vão muito naquele do tradicional, né? Nós somos... Agora, nós temos aí um novo modelo que está sendo implantado aí, que são as SAFs. As SAFs são empresas, são investidores, nós somos empresas, isso aqui. E é lógico que eles vão buscar excelência, eles vão buscar resultados. Aquilo tem que ser aquilo é uma empresa, tem que ser gerido como uma empresa e da melhor forma possível.
nos clubes tradicionais, a coisa existe aquela certa resistência, né? Nessa SAF, vocês já chegaram. E aí eu estou falando, por exemplo, o Botafogo, o próprio Ronaldinho, que assumiu aí o Cruzeiro, de repente, eles falam, olha, isso é interessante, nós temos que fazer, nós temos que mudar. Já chegaram a alguma coisa nesse sentido? Não. Tá, Quer responder ou posso responder? Pode responder. Na verdade, a gente fez um pré-lançamento daquilo que a gente está lançando agora em junho. Ah, em junho. Dia 15 de junho. Então a gente tem um mês e pouco aí legal. de chegada no mercado. A gente vai fazer o lançamento nosso na COB Expo, que é a feira do Comitê Olímpico Brasileiro, a maior feira de esporte. O Jair pode até falar Da melhor. América Latina, nós vamos convidar o Pedro Nastre Nós vamos convidar, para claro. passar no nosso stand, no stand da Fisiodini, que será um dos maiores, mais espetaculares da feira, eu te garanto, Pedro. Vou fazer meu teste genético lá e vai dar o quê? Não tem jeito. Claro que não. Pelo contrário, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Pô, vamos começar a me pôr para treinar. Mas a feira, essa feira vai ser muito importante. Vai ser quando isso? Vai ser de 25 a 29 de setembro, Opa. Pedro. É a maior feira, que era a maior feira de futebol da América Latina, que reunia a indústria do futebol, mas agora, com o patrocínio do COB, ela se torna a maior feira da Sim. indústria esportiva, de um modo geral, da América Latina. Né? E sobre essa coisa aí, essa questão dos testes genéticos, é só a Físio que vai estar ali ou tem outras empresas já? Não, vocês não A conhecem? gente não sabe. Não A gente não sabe. sabe. Na verdade. Mas já tem outras. Já tem outras. Eu acredito. pessoas- Sim, tem outras né? empresas que vendem teste genético. Aqui vende, mas, por exemplo, voltado a esse. Que usou, a gente ainda não tem divulgação. Não, né? A gente ainda não viu divulgação. Assim, ninguém divulgou que pegou um teste genético, aplicou em atleta e teve Certo. esse ou aquele resultado. Por enquanto, só nós mostramos isso. Isso há 10 anos atrás foi amplamente coberto na mídia. Então, todos os grandes. Dentro dessa área esportiva, só vocês, por A enquanto. gente ainda não conhece ninguém. Doutor Leandro, pode. Olha, eu tô passando por cima aqui do colega do Jairo Giovenazzi aqui, mas uma pergunta aqui. Doutor Leandro, com essa experiência, com essas aplicações dos testes, em cima dessa área esportiva, será que isso aí pode, ou aconteça, né? De trazer alguma descoberta de novos tratamentos, de novas questões aí de como tratar, por exemplo, uma doença pré-existente, alguma coisa nesse sentido, mas assim, de forma genética, porque de repente um exercício, um treinamento voltado para aquela pessoa, em cima daquele estudo, pode melhorar uma patologia que ela já tenha. Pode acontecer isso, doutor? Quer dizer, eu estou sendo muito, talvez, assim, eu estou indo muito à frente, porque não tem, assim, Perfeito. É uma pergunta um pouquinho ampla, né? Assim, se a gente for pensar em testes genéticos amplamente, talvez algum geneticista consiga falar um pouquinho melhor que eu, Sim. mas hoje a gente tem muitos testes que acabam detectando doenças ou propensões genéticas realmente a doenças. Pensando aqui, eu acho que assim, alguns genes talvez, só que isso é aquilo que eu falei, é uma coisa que é um pouco nova nesse sentido, mas tem alguns genes que mostram, por exemplo, se for pegar um indivíduo que seja diabético, tem genes, que inclusive que a gente usa no nosso score, que eles mostram como que funciona a utilização da glicose pelo indivíduo na hora no seu dia a dia, na hora da atividade física. Então tem alguns genes que vão expressar com que essas pessoas consigam ter um uso melhor ou pior dessa glicose que está circulando lá no sangue, da nossa reserva de glicose do corpo, que é no fígado e nos músculos como forma de glicogênio. Então eu acredito, e isso obviamente que vai acabar interferindo alguma coisa na performance, porque se a pessoa tem uma capacidade de queimar mais combustível, Exato. ele vai ter um rendimento melhor. E se a gente traduzir isso para uma doença, eu imagino, não posso afirmar,
né? Porque não Sim. estudamos isso ainda, mas eu imagino que pessoas que de repente são diabéticas, por exemplo, e têm uma capacidade de maior queima de combustível de glicose por conta de alguns genes, de repente alguma atividade que proporciona mais esse gasto, por exemplo, uma atividade aeróbica, talvez vá ajudar bastante. E isso a gente já recomenda no dia a dia para pessoas com hipertensas, diabéticas. Atividade aeróbica é o que ajuda na melhora do controle dessas doenças. E extrapolando naquela pergunta que o Jairo perguntou, de teste genético pensando em atividade física para a população em geral e pensando em doença, eu acho perfeito. O que a gente acaba pegando no consultório? Às vezes pessoas que, principalmente por conta da pandemia, ficaram sedentários, ansiosos, começaram a comer muito mais por conta da ansiedade, começaram a ter alguns distúrbios alimentares por conta disso, e aí vira a chavinha agora que a pandemia ficou mais tranquila, e quer começar a fazer atividade física. Qual atividade física é mais fácil de fazer? Corrida. E aí o que eu pego como especialista de joelho? Um monte de problemas de joelho. A pessoa está com sobrepeso, obesa, tudo, começa a correr sem ter nenhum tipo de orientação, sem ter nenhum tipo de preparo. De repente a genética pode ajudar ela a se preparar para aquela atividade. Não é que ela está proibida de fazer nada. Eu, como médico do esporte, eu costumo falar no consultório assim: eu só vou proibir uma pessoa de fazer atividade física, dependendo da atividade física, se ela correr risco de vida. Se não, ela tem um problema articular grave, que se ela continuar jogando bola, ela vai daqui a pouco tempo ter uma artrose ultra grave que vai precisar de uma prótese. Eu acho que a minha função como médico não é proibir ela. Falar, você está proibido de jogar bola. Não. Se você continuar, você vai acontecer assim, assim, assado, e você vai ter que arcar com as consequências. Né? Lógico. Entendi. Então, eu acho que a nossa função como médico e como profissionais da área de saúde é educar a população. E eu acho que a genética ajuda nessa educação em alguns pontos específicos. Eu só queria complementar. Pois não, a gente tem, doutor Leandro, a gente tem conversado bastante com o SET, que é um instituto da Universidade Federal que é responsável pela formação dos médicos do esporte, da medicina esportiva e de outros estudos. E eles têm estudos interessantes já sobre lesão e genética. Eles já fizeram algumas coisas, a gente está até conversando com eles para a gente estabelecer alguns estudos juntos, porque nos importa para a gente saber essa pergunta que você fez. Será que alguém tem uma tendência a ter uma lesão de tendão de Aquiles? Os professores lá, por exemplo, se perguntam. Tem um desses professores, o Dr. Alberto, que ele é especialista em cirurgia de rompimento do músculo peitoral. Ele é um dos que mais faz essa cirurgia no mundo. Músculo peitoral. No músculo peitoral. Gente que treina muito forte, que levanta muito peso e tal, rompe. E ele faz essa cirurgia. E ele se perguntou, será que tem uma prevalência igual entre homens e mulheres nesse rompimento? Porque as mulheres hoje também estão treinando muito forte. Muito forte. Então, esse tipo de estudo, agora a gente estudou até agora performance. Agora a gente, além de performance, que a gente vai continuar estudando, além de já oferecer essas informações, a gente agora também está interessado em em estudar lesão. Então, isso que você perguntou é uma pergunta agora para a resposta para o futuro, espero que breve. Eu espero que essa resposta venha em breve, mas é uma pergunta inteligentíssima, porque na verdade é o que os cientistas se perguntam. E só que a gente precisa estudar para ver o que é possível fazer. Será que se eu tiver uma tendência, por exemplo, eu tenho tendinite de tendão calcâneo, que é o tendão de Aquiles, sim, desde que eu me entendo por gente. Será que eu tinha essa tendência? Será que tem algum gene que fala que eu tinha? Posso fazer uma pergunta aqui para o doutor? Por favor. Tá bom. Baseado aqui no que o Chiarito agora falou, e ele falou, nesses estudos a gente pode saber, quem sabe lá no futuro, né? Mas também não dá para mapear se os ancestrais dele já vinham com isso, e de repente isso aqui é alguma coisa genético mesmo que não tem como mudar. Dá para pegar e falar, olha, isso já vem de avô, de bisavô, aquele negócio. Não. Com certeza, né? A gente fala herança genética, né? A Nós herança viemos dos genética. nossos pais, dos nossos avós, Sim. então isso vai ser transmitido. O professor João Bosco até fala, às vezes assim, você quer ter um filho atleta, então case com um atleta, porque a chance de herdar os genes bons assim pro atleta é muito legal. Eu acabei, por
conta do meu trabalho, tudo estudando um pouquinho o futebol feminino, e uma coisa interessante que a gente acabou vendo é que geneticamente as meninas atletas do futebol, eu posso dizer bem, elas têm uma propensão muito maior a alguns scores, principalmente de mais força e mais potência do que a população feminina em geral, né? E a gente vê que conforme o sarrafo vai subindo, ou seja, a gente pega atletas de elite, nível seleção, mais propensão a ter esse tipo de gene. Então, eu falo que não é qualquer um que consegue ser atleta, né? Não é quem quer. Primeiro é quem pode. E óbvio que dentro dos que podem, aí aquele que treinar, se dedicar, fizer todas as outras questões envolvidas com alto rendimento, vai ser o que vai se diferenciar. Você pega, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, né, que todo mundo fala que o cara é um robô. Ele, na minha opinião, é um dos atletas assim mais focados que eu já vi, assim, de fazer tudo bonitinho, regradinho, disciplina, rotina, né? A gente fala muito em rotina hoje. Não adianta nada você falar assim, hoje eu vou fazer certinho, mas os outros 6 dias da semana você não faz nada que é necessário, né? Então, aí, Jairo, segundo o doutor Leandro aí, ser atleta é para quem pode, né? Para quem o restante é apenas espectadores, torcedores. E tendo a dedicação pode se tornar, né? Por que não? Consegue se tornar, porque se a pessoa ela tem o foco, tem o comprometimento, tem o cuidado, sim. E aí até essa questão do teste genético é importante, um acompanhamento com o preparador físico, com o personal, para a forma como ela vai treinar, já mediante aos resultados ali, que ela vai chegar no médico dela e falar, olha doutor, tem aqui resultado do meu teste genético, não é? Eu tenho um acompanhamento na academia, porque inclusive a gente vê lesão e outros problemas de quem simplesmente decide da noite para o dia começar a fazer atividade física sem qualquer tipo de orientação. E aí se torna uma coisa muito mais complexa, né? Se torna um perigo. Sim, só explicando um pouquinho melhor para não ficar um mal entendido, né? Não, eu brinquei. Eu digo que eu quero ser espectador, torcedor. É para quem pode, mas óbvio que tem as exceções, e a genética ela não vai explicar 100% das coisas, né? Lógico. É uma coisa a mais, né? E é uma propensão que a gente consegue de repente mapear aí que vai ajudar a dar certo em alguma coisa. Não, e depois assim, a dedicação, a gente vai ver os grandes, né? Por exemplo, o Zico. O Zico batia não sei quantas faltas depois do treino. Então, o Zico, quando era falta, você já sabia que ia ser gol. Era meio gol, o Zico ia bater uma falta. Rogério Ceni se tornou um batedor de falta, não foi porque ele era um cara que achava que sabia bater falta. Não, ele depois do treino, ele batia não sei quantas faltas. Oscar Schmidt, um grande arremessador, o maior do mundo de todos os tempos, que arremessava 1000 bolas por dia. Então, esse lado, e eu acho que o teste genético, Pedro, ele vai nos ajudar vamos supor, a pessoa não tem aquelas características daqueles atletas, mas ela treinou tanto, que ela ficou tão boa, que isso não importa. O que é importante para a comissão técnica é saber se essa pessoa, as características genéticas, para fazer o treinamento adequado. Para você não pegar, por exemplo, tem um jogador, eu não sei nem quais são as características genéticas dele, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso, que é um cara que vem sempre na minha cabeça. E todo mundo, eu sempre ouvi o pessoal falar, o Ganso não é veloz, o Ganso não sei o quê, mas todo mundo queria ter o Ganso no time. Né? Porque é um cara que distribui a bola, que era um cara diferente, não sei o quê, mas o Ganso não sei isso, o Ganso não é aquilo. Mas é um super jogador, que qualquer um queria ter dentro do seu elenco. Sim. Então, será que é porque ele gosta de jogar daquele jeito? Ou então as características físicas dele não permitem de jogar rápido como o Neymar, por exemplo? Entendeu? Então, são respostas que a gente foi encontrando dentro das equipes que a gente trabalhou, e que isso não excluiu ninguém, pelo contrário, melhorou a performance de todo mundo. Eu só Também queria faz deixar entender, né? Exato. Exatamente. Entender o limite de cada um. É isso, e aí você direciona com mais tranquilidade, e o atleta também fica mais tranquilo. Tá? E eu só quero reforçar que eu não estou falando de característica genética, nem do Ronaldo Fenômeno, que a gente não fez teste genético nenhum deles. Eu estou citando as diferenças de características de jogo. Exemplos, né? É muito importante, falando em não fazer, mas em fazer, falar um pouquinho, Chiaretto, sobre o banco de dados, né, que vocês coletaram já há muito tempo, mas com um número expressivo de atletas, né? E o que vocês conseguiram, o que teve de avaliação nesse aspecto, porque temos grandes nomes reunidos aí, né, nesse banco de dados, são mais de 2.000 atletas. Essa é uma resposta que nós temos que dar em conjunto, o doutor Leandro e eu,
porque a gente monta, porque nós auxiliamos a montar o banco de dados que o projeto Atletas do Futuro tem do atleta brasileiro. Então a gente tem mais de 2.000 atletas catalogados. Então a gente tem muitos grandes do passado, como Aurélio Miguel, Gustavo Kirten, Oscar, Hortência, os grandes campeões brasileiros, muitos do atletismo, Zequinha Barbosa, vários deles doaram o seu gene para o banco. E da atualidade, vários. O Dr. Leandro coletou do futebol feminino, das meninas da base, e dos times profissionais e da seleção brasileira, mais de 200. Tem da Cristiane, da Bia Zanerato, da Ludmilla, enfim. A gente não divulga, não divulga, né, esses resultados, só o atleta sabe. Quando é do passado, por exemplo, a Hortência já deu entrevista falando do perfil genético que ela fez com a gente, outros também já deram entrevista falando sobre isso. E esse banco de dados, ele nos auxiliou muito a entender jogador posição por posição. E a partir daí, a gente saber como tratar. E a gente foi desenvolvendo os protocolos de como tratar o jogador por posição. Então, eu sou um atacante que não tem o perfil genético da maioria dos atacantes. Como é que eu faço treino? Eu sou um pivô que não tem o perfil genético como a maioria dos jogadores da posição. Como é que eu faço treino? Como é que eu jogo? Então, isso a gente, durante 10 anos, foi desenvolvendo e criando protocolos. E agora chegou o momento da gente apresentar isso para todo mundo, entendeu? Aí vocês têm esse banco de dados, até como o doutor também falou aí sobre futebol feminino, que hoje e a gente tá em cima, né, para falar. Uma Copa do Mundo, nós estamos aí em pleno mundial, né? E deu para perceber que existe semelhança, por exemplo, como você falou, atacante. O material genético é meio semelhante para aquele indivíduo que vai fazer a mesma função que o outro. Existe isso? Hã? Existem algumas variações, né, no perfil genético, mas acho que o que a Areto acabou respondendo antecipadamente essa pergunta, né, porque óbvio que às vezes a maioria dos jogadores, dos atletas de uma posição tem um perfil X. Mas tem mais semelhança, assim. E aí você até vê alguma semelhança na forma de jogar, na forma de se movimentar em quadra, mas às vezes tem alguém que acaba fugindo, que foi o caso que o Keres testou do Ganso aí. Do Ganso, no basquete do Guilherme Giovannone, né? Ele tinha quando jogava, era um perfil que era um pouquinho diferente dos outros jogadores da posição. Então, o Quereto brilhantemente conseguiu orientar ele de uma forma diferente, modificar um pouquinho o jogo, e eu falo que no alto rendimento qualquer golinho faz uma baita diferença, né? Então, às vezes é uma pequena informação que você dá para o atleta que, às vezes, instintivamente ele já sabia disso, mas você reforçando aquilo, fala assim, ó, é certeza, estou te falando, você é assim. Aí aquilo é o que vai fazer a diferença para ele mudar o jogo e virar chavinha. A gente tem um artigo científico que a gente publicou na revista holandesa, a Gene Journal, que é uma revista especializada em genética, desde 1978 ela existe, e a gente mostrou que os jogadores do NBB da temporada 2012 até 2015, eles são parecidos por posição de jogo quando o assunto é o gene da força, que é esse gene alfa-actinina 3. Quanto mais alta a posição, quanto mais altos são os jogadores, a frequência desse gene é maior. E quanto menor, ele é menor. Então os armadores têm menos esse gene, e os pivôs têm mais esse gene. Então essa é uma informação preciosa. E quando você chega aqui e você vai dar treino para os pivôs e um desses pivôs não tem, o que você faz? Entendeu? Então você tira o cara do basquete. Aí você tira. Você pode tirar sei lá. É verdade. Você pode tirar o que foi MVP da NBA esse ano. O doutor Leandro falou: você quer ter um filho atleta? Case com um atleta. Não foi isso? Por exemplo, o meu filho, ele até gosta, né, do futebol, mas eu falei para ele: olha, vão querer te comparar e você não vai jogar, que foi o caso do Djalminha. Djalminha ainda estava bem acima do nível, mas você tem muitos jogadores,
que são filhos de atletas. Pelé. Né? O Edinho e o Pelé. O Edinho, então, e aí, não dá certo. Não é pior a emenda que o Soleta, é melhor falar o seguinte. São não, zero, porque, né? Porque numa questão dessa, fala o zero. seguinte, o filho do Pelé, eu também quero ser jogador, quer o conselho. Vá para o automobilismo. Exato. Não, mas é melhor, porque a comparação acaba estragando. Sim. Tá? Eu estou falando isso porque meu filho queria. Não é que eu não quis. Eu falei, tá bom, mas você não vai ter sucesso, porque vão querer te comparar e você nunca vai chegar à altura do seu avô. Porque é muito difícil. Tá? E ele foi, tentou, mas ele mesmo percebeu o seguinte: a comparação, começaram a fazer uma cobrança que ele não podia corresponder. Conclusão, ele falou: eu só não vou para o automobilismo porque eu não tenho um patrocínio. E aí ficou difícil. O filho da Hortência faz hipismo. Então, é melhor. E é do time olímpico do Brasil. Então, Tá lá. então não, Eu nunca aí vou não tem a compará-lo com a mãe dele, que é a rainha do basquete. É verdade. Jairo, Pedro, você precisa chamar algum comercial? Estamos à vontade. eu vou chamar. Pode ir? Pode ir. O Gerson Jesus manda aqui. Uma coisa importante, porque no último domingo, a Fisiodini esteve presente no camp da Cristiane, né, grande atacante do Santos Futebol Clube. Eu tenho certeza que o Adilson, que esteve há pouco aqui, não tem reclamações sobre a Cristiane, porque ela está fazendo muito gol no Santos, né? E foi muito legal ir lá no próprio evento. A Fisiodini sorteou kits, e aí a pergunta de um dos vencedores, do Cauã, ele falou assim: como é que eu faço esse teste? E ele estava, né, meio apreensivo, será que vem agulha por aí, né? Então é a parte prática, mas que também é tão legal que o público saiba, né, Chiaretto, de que forma é feito o teste genético, os resultados eles saem em quanto tempo, traz essa parte prática para o ouvinte também. Eu acho que o Dr. Leandro responde isso melhor, porque a parte aí de médico. Bom, o teste ele é bem simples, né? Indolor, né? Feito com swab oral, então, para ficar bem claro para todo mundo, é um cotonete grande, um cotonetão, que a gente passa nas células da bochecha, na parte interna da boca, né? E esfrega-se lá por um tempinho até conseguir coletar o máximo de células possíveis. A gente espera esse kit secar um pouquinho e coloca num saquinho, num aparato lá que vai ser encaminhado, e isso é enviado para o laboratório, né? E o laboratório vai fazer essa análise. Quem está fazendo as análises para a gente é um laboratório que chama Eurofins, que é um laboratório francês, né? Que tem alcance mundial aí, e eles prometem o resultado para a gente em até 25 dias úteis, né? Hoje ainda é um pouquinho demorado, a gente espera que esse resultado comece a sair cada vez mais rápido, mas acho que também isso vai depender um pouquinho da demanda, né? Entre 20 e 30 dias, geralmente. E aí, esse daí também vai lá para o banco de dados depois? Não. Esse aí é só para o cliente e para quem ele quiser que saiba desse resultado. E aí logo depois desse teste feito e dos resultados, quando a pessoa tem acesso, Chiaretto, Dr. Leandro, ao treinamento dela, que vai ser prescrito Logo em seguida. Ela pode só querer adquirir o teste, ou ela pode querer usar a nossa plataforma de treinamento, que já é um treinamento adequado àquelas características genéticas que a gente pesquisou. Olha, tanto o doutor Leandro quanto o Chiaretto, fazer uma pergunta aqui. Nós temos as academias, né, que você falou 5%, mas esse 5% que frequenta a academia, tá? Os 95% nem tanto, mas os 5% que frequenta a academia, o que acontece? Tem muitas academias que o sujeito chega, ele faz lá sua matrícula, isso aqui, e não tem assim um acompanhamento. Ele tem lá uma pessoa que fala: você vai começar a fazer determinado exercício, sem saber se aquela pessoa pode fazer aquilo, tá? E de repente ele vai fazer um determinado treino, que aquilo vai trazer um problema muscular para ele, vai trazer uma série de coisas, e que ele acaba desistindo. Ele fala: isso aqui é muito dolorido para mim, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. E está cheio de gente assim,
né? De que forma pode tentar levar isso para essas academias, para que olhem, né, para a pessoa ali que está, para o seu aluno, ou para aquele que realmente está querendo treinar para alguma coisa um pouco mais no futuro? Como levar isso para lá? Eu trabalhei para uma grande rede de academia já e eu vi isso de perto, né? Então, assim, existe uma evasão relativamente significativa. Tem aquela pessoa que ela paga o plano de um ano E não vai. ela vai uma vez. Aí depois ela não volta mais na academia. É verdade. E a gente precisa se perguntar por quê. E não é um percentual pequeno. Não é. Você tem um outro grupo de pessoas que estão dentro da academia que ela não vai na sala de musculação. Ela vai na esteira, ou na bicicleta, ou no transporte. Ela pega aqueles exercícios aeróbicos, ela só faz aeróbico e vai embora. Então, a gente precisa se perguntar qual é o motivo. Né? E às vezes eu conversava com os nossos colegas, peraí, nós temos 5% das pessoas inscritas nas academias. Desse percentual, sei lá, 1/3 não vai na sala de musculação. O problema está com quem? São as pessoas ou somos nós? É a prescrição do exercício ou é a pessoa que é a culpada? Então a gente tem essa coisa de não saber a resposta disso. Será que... Eu acredito que se o professor tiver informação genética sobre a pessoa, ele vai ter uma ferramenta a mais para você fazer aquela aderência ao exercício físico, que era o objetivo do professor quando ele começou o banco de dados em 2009. Então, essa resposta no dia a dia pode melhorar muito a condição de saúde da pessoa, porque ninguém vai para um lugar que vai piorar. Então, existem alguns modelos de exercício físico que a pessoa vai parar numa mesa de cirurgia. O doutor Leandro sabe. Tá dizendo, as pessoas terminaram a pandemia, foram correr e pode ser que rompa algum elemento de articulação que só pode corrigir cirurgicamente. Entendeu? Então, sabendo de informação genética, que adequar o treinamento a essa informação genética, com certeza vai gerar mais conforto no treinamento e adesão. Aí a saúde melhora. E não piora. Ninguém vai lá para sofrer. Porque eu vejo justamente isso. Muitas pessoas que vão às academias e acabam desistindo porque, olha, ela acha isso não é para mim. Exercício, eu saí de lá, eu não estou aguentando, no dia seguinte eu tenho que trabalhar, não posso ir, não posso ficar fazendo esse tipo de exercício, porque há outras que vão fazer esteira e nem poderiam estar ali, né? Fazendo esteira, obesos demais para começar a fazer. Mas não é culpa também da orientação? Existem professores, porque tem academias que pela forma ou pelo treino que aquele professor quer dar, você imagina que, olha, não é bem assim. Ele está simplesmente me dando uma carga, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e muitas vezes... Eu não sei, assim, isso pode até acontecer dentro das academias. Assim, nas academias, na academia que eu trabalhei, os professores eram bem preparados. Então, assim, esse tipo de erro dá para eles identificar. É menor, né? Assim, é menor. Sim. Só que eu uso uma figura de linguagem que é o seguinte: quando eu comecei a ver perfil genético, é como se uma venda tivesse saído dos meus olhos. Entendi. Porque você pega um grupo de pessoas para prescrever o treino e aquilo que você estudou, que os estudos científicos do exercício físico falam. Então os professores estão prontos para fazer isso. Mas ele não sabe dessa informação de como a pessoa é. Quando ele se dá conta, quando eu vi essa informação, eu falei, mas isso vai mudar a forma de eu dar treino. Porque eu vou saber de informação que eu não sabia antes. Então, o tipo de musculação que eu vou dar, ele vai depender da genética da pessoa. Se a pessoa tem um gene, se ela expressa um gene ou não, ou aquele outro. Entendeu? Então, não é um tema complexo. Esse seu raciocínio que você está tendo é o raciocínio da pesquisa. De como a pessoa... E aí a gente tem que ter coragem para dar a resposta. Olha, o Tércio está me perguntando aqui, tá? Se um teste genético dentro da academia não tornaria ela mais cara. É muito caro um teste genético? Hoje ela é mais cara. Hoje ela é mais cara, mas você vai ver as academias. Demanda, né? Tércio, obrigado pela sua pergunta. Hoje ele é um teste caro.
Mas eu vou te mostrar que ele não é tão caro. Você faz ele uma vez na vida. Sim. O nosso teste custa R$ 899, o mais simples, sem a prescrição de exercício físico. E se você parcela isso em 10 vezes, fica 89. As academias de baixo custo, que são chamadas low cost, né, é um tipo de academia, que são academias de baixo custo, que elas variam em torno de 120 a 180 reais. Se você parcela o teu teste, a gente acredita que com o tempo isso vai ficando cada vez mais barato, porque é o que Sim, aconteceu lógico. com os exames genéticos. O maquinário foi melhorando e foi ficando mais barato, você consegue fazer mais testes, os insumos E ficam mais mais pessoas baratos. vão E fazendo, mais pessoas. lógico, que Exato. Então, vai se pagando os equipamentos. hoje então, o nosso, que é um teste muito qualificado, com uma qualidade por NGS, eu não entendo muito dessa parte de genética do também laboratório, não. mas é a melhor tecnologia que a gente usa, e isso vai ficar mais barato com o tempo. Mas hoje já não é tão caro para uma informação dessa qualidade. Se você parcela isso, e você está lá na sua academia, é uma informação que você leva para o resto da vida. Sim. Você faz uma vez só, entendeu? E isso pode mudar a forma de você treinar. Então, por isso que a gente está se esforçando para que isso chegue a um grupo maior de pessoas também a ter condição de ter acesso a esse teste. E esse teste não é tão caro hoje. Ele vai ficar mais barato ainda. É importante isso aí. Jairo, nós estamos chegando já, batendo aqui, quase no final aqui. O doutor Leandro, eu vi aí, ó, especialista em joelhos, né? Joelho é o mal da humanidade, né? Não é o que sustenta a gente, mas é o mal da humanidade. O senhor é lá da Unifesp, sim, também? Sou da Santa Da Casa. Santa Casa aqui. Minha formação foi toda pela Santa Casa de São Paulo, Sim. né? Medicina, depois ortopedia, depois especialização em joelho. Eu fiz uma pós-graduação na Unifesp, mas tenho título de médico do esporte, de ortopedia, de joelho, e também fiz uma pós-graduação na ABRAM, na Sociedade Brasileira de Nutrologia. Então, eu vejo que são todas especialidades bastante complementares para a gente conseguir cercar todo esse meio do esporte, né? Bom, então, mas eu falo em joelho porque Claro. hoje, por exemplo, dentro desses testes genéticos, você via muito os atletas, vamos dizer assim, amadores ou de final de semana, isso, aquilo, eles batiam na porta com sérios problemas, né? E são problemas, muitas vezes, que acabam tendo que, levando a pessoa a uma cirurgia. Sim. Não é isso, doutor? E por quê? De que forma, por exemplo, a pessoa não vai fazer um teste genético simplesmente porque ela quer jogar um futebol de final de semana, não sei. É alguma coisa assim meio que inconcebível, né? O futebol de várzea, falar para aquele pessoal do futebol de várzea fazer um teste genético, né? Mas quem mais acaba se contundindo, né? Porque você traz mais problema, né? Já pensou em alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Vamos lá. O que eu penso sobre isso aí? Bom, primeiro que o que eu falo para os meus pacientes e atletas é o seguinte: se você quer fazer qualquer tipo de atividade física, primeiro você tem que se preparar para aquela atividade, né? Eu acho que tudo começa por uma boa avaliação médica com o médico do esporte, para você ver se tem algum risco cardíaco, Sim. de morte súbita, alguma coisa. Isso é uma coisa importantíssima, né? Porque quantos jovens, às vezes noticiados e não noticiados, que a gente vê que acabam falecendo fazendo uma atividade física, né? Sim. E de repente são mortes evitáveis, né? Então acho que a gente começa por aí. Segundo, que qualquer esporte que você quer fazer, seja corrida, futebol, você tem que preparar seu corpo. E às vezes não é só a musculação que vai te preparar. Eu falo isso, afirmo isso por conta da pandemia agora. A pandemia, que grande parte das pessoas que gostavam de fazer atividade física fizeram? Corrida e musculação. Aí quando as quadras voltaram a ser liberadas, a gente está no país do futebol, a galera voltou a jogar bola. Não está escrito o que eu operei de ruptura de tendão de Aquiles e de tendão patelar. Porque nessa volta. Olha, eu fazia mais ou menos umas 10 a 12 cirurgias dessa por ano. E já é um volume grande para um médico só. Na volta, eu estava operando de 4 a 6 por mês. Um absurdo, assim. Então, assim, estourou. Por quê? A musculatura continuava forte? Continuava.
ela estava preparada para a corrida? Tava, que o pessoal se manteve treinando. Só que você pega esportes que nem o futebol, basquete, handball, são esportes com muita potência, muita explosão. Então é muita corrida com freada brusca, mudança de direção, salto, né, para cabecear essas coisas. Então se o músculo, se a pessoa não prepara o músculo para aquilo, ela vai se machucar. Pensando no teste genético que o senhor falou para várzea, por exemplo. Pode ajudar? Sim, claro que pode ajudar. Porque primeiro você vai entender como você funciona. De repente você pode mudar um pouquinho da sua tática de jogo em campo, melhorando o rendimento. E segundo, que pensando no preparo para você estar lá no campo, com essa informação que eu falei, é uma ferramenta muito valiosa e a mais para te preparar de uma forma de repente mais específica, mais rápida, porque você não vai ter que passar por diversas séries de treinamento para você se entender naquilo que você vai se enquadrar melhor geneticamente. Você já direciona seu treino para aquilo e no campo você vai aplicar aquilo. Então eu penso como uma coisa muito interessante. Essa é a minha opinião pessoal. Sim, sim. Mas o senhor falou aí que fazia alguma coisa 5 ou 6 por ano. Fazia 10 a 12 por ano. 10 a 12 por ano e começou a fazer mensal o negócio. E continua ainda, mas isso por quê? Porque as pessoas entraram com euforia. Olha, eu tô com o meu desejo represado demais, vou para a quadra e. Olha, eu acho que é uma parte disso, né? De que as pessoas estão ansiosas, ficaram represadas e aí voltam naquela euforia de vou voltar pro meu futebolzinho com churrasquinho e cervejinha de final de semana. Então, mas eles não estavam, pelo menos, se exercitando dentro de casa, fazendo uma academia. Mas o tipo de força é diferente, é tipo de tensão. E a minha curiosidade é assim, se eu tivesse de repente, minha curiosidade era pegar o perfil genético dessas pessoas que romperam. Será que elas de repente não expressavam algumas proteínas que são protetoras em relação ao músculo tendinosa? Eles tinham proteínas estruturais a menos? Isso é uma pergunta que eu faço. De repente aí eu vou jogar aí uma coisa, de repente eu estou falando bobagem. Mas o lado emocional também acabou afetando esse lado genético? Pode ser? Olha, das proteínas aí? Tem gente que fala muito nessa parte de epigenômica, né? Que realmente as emoções podem afetar a expressão de alguns genes, né? Ativar ou desativar e modificar. Mas eu particularmente não sou um grande estudioso nesse sentido. Talvez um geneticista ou um médico geneticista que trabalha justamente com isso possa falar disso. Mas o que eu ouço muito, por exemplo, diabetes tipo 1. Todo mundo fala que tem um fundo emocional. Geralmente o start da doença é na criança, numa separação dos pais, um evento muito marcante, alguma coisa assim. A gente ouve bastante isso. Agora, se realmente foi a genética que foi alterada por uma emoção, não sei te responder. Eu já ouvi falar que até o câncer é emocional, né? Sim. Quer dizer, fala assim, também é. Aí fala que geneticamente todo mundo tem uma célula defeituosa e que depende de alimentação, de alguma coisa, do start do próprio organismo, que aquilo vai dar vai acabar despertando aquela célula e que aí ela vai, que seria a tal da célula cancerígena, que ela começa então a despertar, despertou, você deu o start, despertou para a doença e agora vai começar um tratamento. Outros dizem o contrário, não sei. Quem viver verá. Não é isso, doutor? Jairo, estamos chegando no vizinho, Jairo. Obrigado, viu, Pedro? Papo, hein, meu? Legal, né? Nossa, falei que era garantia de qualidade. Praticamente uma aula, né? Um abraço aqui pro Fábio do Urso, pra Liliana Fusco, a Ângela Maria Costi. Costi, sobrenome italiano. Costi. Como diria o Lucas, o Marco sobrenome Costi. chinês. Marco Costi. Marcos Costi, o grande eterno locutor do Allianz Parque, né? Eterno. É mama. Apesar que eu tenho outro locutor eterno, que é o Anderson Chene, que é um grande amigo também, Chene, palestrino, né? O Chene tá lá agora, né? Tá lá. Pedro, obrigado mais uma vez. Tá. Eu que agradeço você. O Chiaretto, sensacional, gostei daí. Eu acho que a gente tem muito ainda que conversar e é lógico, né? Vamos falar aí sobre o COB. COB Expo e o Chiaretto, o doutor Leandro, podem falar também das redes sociais, da Fisiodini, podem falar da expectativa, só essa final aí. Como encontrar o doutor Leandro Chimba, como encontrar o Chiaretto e como encontrar a Fisio aí também para as pessoas que querem
que se interessaram por isso, ou querem até fazer um teste, olha, estou aí, tenho a hora. interesse, quero Sim. investir, É o quero momento. olhar um pouco mais para mim. Ou de repente eu tenho um filho que deseja alguma coisa nesse sentido, que está despertando. Vamos trabalhar isso. A vantagem do nosso grupo de trabalho é que a gente tem profissionais com experiência no meio esportivo em várias áreas, médico, técnico esportivo, preparação física e o principal que é geneticista, e não é qualquer geneticista, é um grande geneticista, um dos maiores geneticistas do país, que é o professor João Bosco Pesqueiro. Então, isso tem dado para a gente a possibilidade de auxiliar essas demandas. A pessoa pode entrar em contato. A gente está começando agora, Pedro. Então, o nosso site deve entrar no ar essa semana. Já tem um pré-site, que é fisiodine.com.br. O Fisio é com PHY, fisiogene.com.br. O nosso Instagram é fisiodine.dna. E todo mundo pode achar isso lá e pode mandar uma mensagem pra gente. Tá entrando tudo essa semana. Você tá abrindo as portas pra gente. Olha, vai ser legal. E a gente vai entrar essa semana com a página de venda, vai estar tudo disponível agora. Mas se a pessoa de repente quiser, não, mas eu quero antes de sair o site e tal, manda uma mensagem pra gente e a gente orienta como fazer. Tá bom, te encontro no Instagram, Eu sou Chiaretto Costa, eu sou Chiaretto italiano, CH e 2 T's. Chiaretto Costa, eu tô no Instagram lá, pode me adicionar. Eu tô lendo o Chimba. O meu é @lechimba, Le de Leandro, e Chimba com S de sapo, SHIMBA, é meio complicado, todo mundo acha que parece Chimbinha, mas não é. É um sobrenome japonês, tá, pessoal? Tem uma última coisa que eu queria falar. Pois não. Olha, eu sempre falo isso, eu repito todas as vezes quando eu vou falar sobre a genética, para que as pessoas entendam que o próximo profissional de uma comissão técnica vai ser um profissional com conhecimento em genética, ou um geneticista. Se eu sou dirigente esportivo hoje, eu contrato um geneticista. Porque não tem só isso que a gente está fazendo. Tem a parte de nutrição, tem a parte de predisposição de doença, tem várias. A gente tem alguns estudos já que mostram que tem um gene do combate, entendeu? Porque eles usam para combatentes de guerra. Então tem uma série de coisas que eu não domino. Que quem domina é quem tem experiência em genética. E isso vai fazer as equipes de alto rendimento, porque eu sou do meio esportivo, eu adoro o alto rendimento, economizarem mais, melhorar o aproveitamento daqueles atletas que já estão nas equipes. Então, e você melhorar a preparação, porque eu estava conversando com um dirigente recentemente, e ele falou o seguinte: olha, quando a gente faz o orçamento, a gente já prevê um número de lesão X com aquele dinheiro. Então eu tenho que ter um, 2, 3 jogadores de reserva, porque aquele vai se machucar e aí eu tenho que colocar um na mesma qualidade. Então eles já fazem a programação a partir daí. Então, com essa adequação, não é que pode ser que não zere o número de lesão, mas a nossa experiência é que diminui bastante. Não, olha. E quem faz um investimento de alguns milhões, né? Não pode correr esse pode risco, tutubiar, é verdade. Não pode, não deve tutubiar. Não é isso? Os orçamentos dos times brasileiros estão sendo bilionários quase. Exato. Tem que levar lá para a Espanha, né? Agora que o Hendrick vale um pouquinho lá, eles gastaram uma graninha, né? Vale o investimento, né? Lá no Hendrick, não tem que deixar o garoto se quebrar todo. E ó, hein? Só tem agora 17 anos, né? 17 já fez, 17. Tá novo ainda, né? Dá para trabalhar bem. Sim, muito. Vai melhorar esse cara? Eu acho que você Rapaz, que você tá criando um monstro? Você sabendo a parte genética. Sabendo a parte genética. Você no mínimo mantém. Olha. Você no mínimo mantém. Ele tem muita qualidade. Porque o garoto é bom. Ele é muito bom. Chiaretto, muito obrigado mesmo. Depois eu vou pegar todo as informações aí, eu vou pegar todos os seus contatos, deixar também disponibilizado no site do metrópolienfoco.com.br. Dr. Leandro Chimba, muito obrigado mesmo. Também vou deixar disponibilizado ali. E volta aqui.
A hora que você chamar a gente tá aqui de volta. Então fica aí a cargo Vai do... ser um prazer. Vai ser um O Jairo prazer. só traz a gente para conversar com craque. Só craque. E tem que ter um outro craque aqui. 2, Duda e Adilson. Ah, tá ótimo. Mais 2 craques. Aí o time fica completo. Então, e olha, eu continuo no meu repouso, no meu canto, tá? Para que eu não me quebre, não tenha que me utilizar dos trabalhos do Dr. Leandro Chiba, entendeu? Então, aquilo que está quieto não se mexe. Okay? Sua genética Tá é em ótima. ordem aqui para mim. E olha, Abraço. terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você vai ficar aí com a Débora Mendonça, ela que vai atualizar em tempo real o trânsito aqui na cidade de São Paulo. Eu agradeço e voltamos amanhã.